Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Tribunal de Contas, MPC e Universidade Federal de Sergipe lideram esforços para impulsionar a qualidade da educação pública no estado. Queremos o quê? Que todos os secretários da educação consigam aplicar as boas práticas, as práticas exitosas nas suas gestões. O Pacto pela Primeira Infância em Sergipe é fortalecido com novas adesões de municípios do estado. Garantir a crianças de 0 a 6 anos que possam ter creche, saúde de qualidade. Fiscais do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na última semana do mês de abril. Vacinação contra a gripe é realizada pelo setor médico do TCE em parceria com a Secretaria da Saúde. O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia busca apoio da Corte de Contas sergipana para criar programa de rastreamento de casos de câncer de mama no estado. Não existe fila, de fato, hoje para biópsias. Por quê? Na verdade, porque a gente não está rastreando. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, vamos conhecer a função e responsabilidades desempenhadas pelos auditores de controle externo do TCE. Para falar sobre esta importante profissão, atividade, a Sara Lessa é presidente da AUD, Associação dos Auditores. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A gente começa a edição com a união de esforços do TCE, Ministério Público de Contas e Universidade Federal de Sergipe para impulsionar a educação pública no estado. Gestores, jurisdicionados e educadores tiveram a oportunidade de conhecer exemplos sucessos educacionais durante conferência realizada no auditório da Corte Sergipana. E quem traz para a gente os detalhes são os repórteres Juliane Balbino e Mica Neto. A Conferência Perspectivas da Educação foi realizada por meio de uma parceria entre o Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e a Universidade Federal de Sergipe, por meio do Laboratório de Pesquisa em Políticas Públicas Manuel Bonfim. Gestores sergipanos, autoridades, educadores e outros atores da educação estiveram reunidos no evento que teve como objetivo dar luz aos exemplos de sucesso na educação pública em Sergipe e disseminar as boas práticas. Vou dar um exemplo. Tem um município, Amparo São Francisco, uma professora criou o Dia da Leitura. Hoje, os meninos lá, todas as escolas têm a quinta-feira como Dia da Leitura. E, com certeza, os meninos melhoraram muito em leitura. E, fora isso, em outros aspectos, na matemática. Então, tem municípios que também desenvolveram métodos para ensinar as crianças matemática, e as crianças cresceram muito com esse método. Queremos o quê? Que todos os secretários da educação consigam aplicar as boas práticas, as práticas exitosas nas suas gestões e aí possamos melhorar a educação do estado de Sergipe. A ideia é que essas escolas apresentem por quê, enfim, como que elas conseguiram esses resultados e quais foram as dificuldades, os aprendizados que tiveram para ter essa trajetória de sucesso. No fundo, nós queremos induzir que todas as escolas e redes municipais e a estadual repitam esses bons experimentos. A programação, que foi dividida entre palestras e rodas de conversa, contou com dirigentes de escolas da capital e do interior que puderam compartilhar experiências que fizeram a diferença na rotina e no aprendizado dos estudantes. Uma das escolas representadas foi o Centro de Excelência Ateneu Sergipense. O diretor da escola contou que depois da implantação de programas como Escola de Tempo Integral e dos investimentos na formação de professores, percebeu que os estudantes passaram a ter um novo olhar para a escola e que o número de aprovados nos vestibulares cresceu. O Ateneu é a escola que mais aprova na Universidade Federal de Sergipe, é a terceira escola que mais aprova na Universidade Tiradentes, né, entre públicas e particulares. Então isso mostra que o ensino público do estado de Sergipe, de modo geral, né, vem implementando novas políticas. O Ateneu é uma dessas escolas que faz parte desse ensino público do estadual, mas que os resultados estão fazendo que os alunos realmente atinjam aquilo que a gente fala que é o seu projeto de vida. Entre os exemplos de sucesso, teve também a experiência da Escola Municipal Professora Elinalda dos Santos, que fica no povoado Palmeira, em Malhador. Depois de promover a integração entre a família e a escola, a instituição conquistou o primeiro lugar no IDESE, o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, que mede a qualidade do ensino público no estado. A gente percebeu que a família tem que estar dentro da escola desde o início da pandemia, onde precisou os pais
os filhos estudarem com os celulares dos pais. Então, aí a gente percebeu, e trazendo a família para a escola, ajudou muito na evolução da aprendizagem das crianças. A gente sentiu dificuldade, sim. Hoje não atingimos o 100%, mas mais ou menos 80% da família já está dentro da escola. E eles ajudam no acompanhamento da vida escolar dos seus filhos. Inclusive, a gente abriu um canal de comunicação na nossa escola, o Instagram da escola, onde a gente replica todas as nossas ações trabalhadas dentro da escola, colocamos no Instagram, no WhatsApp dos pais, e eles veem o que a gente trabalha, e eles trabalham também junto com a gente. As crianças constroem seu próprio conhecimento. Ao falar sobre a união de esforços no evento para destacar e estimular as boas práticas na educação em Sergipe, o coordenador do Pacto pela Educação, procurador João Augusto Bandeira de Mello, enfatizou que a conferência foi também uma oportunidade para promover a aproximação entre a sociedade e a educação com a academia. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o Ministério Público de Contas, nessa parceria com a UFES, trazem esse momento, oferecem para a sociedade sergipana, para toda a educação sergipana, essa possibilidade de aproximação com a academia, de evidenciação das boas práticas e exatamente para que a educação seja cada vez melhor. E novos municípios sergipanos atenderam ao chamado do TCE e aderiram ao Pacto pela Primeira Infância. Confira. Ao todo, mais 14 municípios aderiram ao Pacto da Primeira Infância. O ato de assinatura aconteceu na última sexta-feira, na sala de reuniões da presidência do TCE. Instituído pelo Tribunal de Contas no último mês de março, o pacto promove e incentiva a aplicação de boas práticas estabelecidas pelo Marco Legal da Primeira Infância e pretende estimular a criação de políticas públicas voltadas para crianças que têm entre 0 e 6 anos de idade. Ao assinarem o documento que firma o compromisso, os gestores destacaram que a iniciativa do Tribunal de Contas serve como incentivo não só no que diz respeito às boas práticas, mas também na busca por fontes de financiamento. Garantir a crianças de 0 a 6 anos que possa ter creche, saúde de qualidade, que possa ter assistência social de maneira que resolva as deficiências socioeconômicas. Esse pacto aqui reforça ainda mais essa nossa vontade. A infância é o futuro do nosso, da nossa vida, então esse incentivo foi muito importante para nós e o que ela também deixou e ressaltou, que hoje a gente sabe que os municípios precisam sim de fundos, precisam de repasses, para cada dia mais a gente trabalhar na educação, porque eu sempre digo que a educação é a base do nosso futuro. O TCE na TV traz agora o balanço semanal dos últimos processos julgados pelos conselheiros no mês de abril. Na primeira Câmara, presidida pela conselheira Angélica Guimarães, foram julgados processos de aposentadorias por tempo de contribuição do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe e do Instituto de Previdência do município de Aracaju. Participaram da sessão os conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Já na sessão plenária, que ocorreu sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, os processos foram relacionados à denúncia, contas anuais, representação, auditoria de engenharia, pedido de reconsideração, denúncia não autuada e manifestação. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. O assunto agora é prevenção. O setor médico do Tribunal de Contas do Estado disponibilizou a vacinação dos servidores do TCE contra a gripe. Veja. A vacinação dos servidores do Tribunal de Contas aconteceu na última sexta-feira. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o TCE e a Secretaria de Saúde de Aracaju, que disponibilizou 300 doses do imunizante para os servidores de todos os setores da Corte de Contas. Atualmente, a vacina é a forma mais eficaz para prevenir o vírus da gripe. Ao aderir à campanha, além de reafirmar o cuidado com a saúde dos servidores em todos os aspectos, o TCE incentiva o hábito da vacinação. E ainda sobre saúde, a Sociedade Brasileira de Mastologia pretende criar um programa de rastreamento de casos de câncer de mama em Sergipe. E para colocar em prática, vai contar com o apoio do Tribunal de Contas do Estado. A presidente regional da Sociedade de Mastologia e médica mastologista Aline Valadão foi recebida pela presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, e pela conselheira Angélica Guimarães, que é relatora dos processos relacionados à saúde do Estado. A visita, que aconteceu na última terça-feira,
Contou também com diretores e assessores do TCE. A pauta do encontro foi o rastreamento do câncer de mama em Sergipe. O objetivo é unir forças entre órgãos e instituições para criar um programa de rastreamento. O que se recomenda hoje de o esperado para o rastreamento do câncer de mama através da mamografia seja uma cobertura de 70%, e hoje nós estamos em 17% de cobertura. Então, assim, na verdade não estamos rastreando. Não existe fila, de fato. Eu fui investigar, eu hoje estou como presidente da Sociedade de Mastologia, então eu me aprofundei nesses dados para não estar levantando falso testemunho, né? Então, não existe fila, de fato, hoje para biópsias. Por quê? Na verdade, porque a gente não está rastreando, entendeu? Se a gente não rastreia, a gente não tem o que biopsiar. E aí, a partir de agora, conseguindo criar uma linha de ação, fazer uma continuidade, navegando pacientes, a gente vai conseguir, com fé em Deus, atingir essa meta dos 70% da população sergipana, já que somos um estado pequeno, em que a maior distância gira em torno dos 400 quilômetros, né? Então, vamos juntos. A conselheira Angélica Guimarães garantiu o apoio do Tribunal de Contas ao programa de rastreamento e disse que a Corte vai convidar os jurisdicionados para uma campanha com o intuito de estimular a realização de mamografias periódicas. Para que as mulheres possam fazer, além do seu autoexame da mama, fazer a sua mamografia anual. As mulheres acima dos 40 anos, todos os anos devem realizar a sua mamografia. Dessa forma, nós iremos detectar o câncer de mama na fase inicial e, com isso, com o diagnóstico precoce, estaremos salvando vidas. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, vamos conhecer as atribuições dos auditores de controle externo do TCE. Depois do intervalo, a gente volta já. Olá, sou Alex Carvalho, repórter político da Rede Xodó de Comunicação. E a minha dúvida, qual a diferença entre glosa e multa? Olá, Alex Carvalho, obrigado pela sua participação. Em relação à sua dúvida, a multa é uma sanção administrativa aplicada aos gestores públicos em virtude de falhas detectadas na gestão. Falhas essas que não interferem no patrimônio público. Já a glosa é uma avaliação realizada pelos tribunais de contas quando detectada irregularidades que têm por consequência uma diminuição do patrimônio público. Esses valores naturalmente são quantificados, recaindo para o responsável que deu causa a obrigação de recompor o erário. E hoje, o quadro Diálogo Cidadão vai abordar as funções e responsabilidades atribuídas a quem exerce a carreira de auditor de controle externo do TCE. E para trazer os detalhes e levar todo o conhecimento à sociedade, o jornalista Messias Carvalho convidou a presidente da associação, Sara Lessa. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos tratar de um dos esteios do trabalho de fiscalização que é realizado, de controle que é realizado, de orientação que é realizado pelo Tribunal de Contas, pelos tribunais de contas. Aqui, particularmente, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que é o trabalho do auditor de controle externo, é o braço operacional. E para falar sobre esta importante profissão, atividade, merece muito que a gente traga alguém que representa a categoria. A Sara Lessa é presidente da AUDI, Associação dos Auditores. Muito obrigado, Sara, por ter aceito esse convite no nosso espaço Diálogo Cidadão. Vamos tentar esclarecer qual o papel do auditor, como funciona este braço importante do controle externo. O auditor de controle externo, ele é o integrante do quadro próprio de pessoal do Tribunal de Contas do Estado. Ele é uma figura importantíssima nesse papel de fiscalização dos recursos públicos, porque o auditor de controle externo, ele ingressou no Tribunal de Contas através de um concurso público específico de nível superior para exercer com atribuição plena todas as atividades de fiscalização, coordenação, auditoria, e essa atribuição, ela é típica de Estado, ela tem um papel de extrema relevância, porque
é ele quem vai dizer se as informações prestadas pelos jurisdicionados estão de acordo com o que se espera, em conformidade com a lei, e se aquele recurso público está sendo efetivamente aplicado em prol do interesse público. Então, os tribunais de contas, diferente dos tribunais do Poder Judiciário, por exemplo, que concentram e têm a função típica de julgar, os tribunais de contas, eles não só investigam, como eles também acusam e julgam. Então, é importante que os tribunais de contas, dentro deles, eles tenham um corpo técnico específico e qualificado, com cada ator desempenhando efetivamente aquilo que se espera do seu cargo. Então, essa é a grande importância do papel do auditor de controle externo. Ele é o braço operacional de controle que os tribunais têm constitucionalmente a obrigação de desenvolver. Mas é um trabalho gigante, né? Você representa essa categoria, que aliás agora dia 27, né, tem a sua data referenciada. Mas quando a gente fala assim, ele não é um bicho-papão, né? Não. Até porque há uma preocupação sempre dos tribunais, que a gente tem acompanhado, e eu diria de comportamento de alguns auditores, ou da maioria dos auditores, que o objetivo é aplicar a lei, fazer o seu papel desempenhar o seu papel de auditoria, mas, acima de tudo, defender o interesse da sociedade. Acho que essa é a alma do trabalho do auditor, né? É ser o guardião dos interesses sociais. Exatamente. Todo e qualquer trabalho do auditor, seja ele através de uma auditoria ou de uma instrução processual, seus relatórios, suas opiniões conclusivas, elas jamais devem ser interpretadas com o que você falou, como um bicho-papão. Pelo contrário, o trabalho do auditor, ele incentiva e ele faz com que essa gestão pública seja cada vez mais aprimorada, com que todos os recursos públicos eles sejam efetivamente gastos de forma eficiente. Inclusive, o papel do auditor de controle externo é também indutor de políticas públicas, que a gente cada vez mais diga o quanto é importante que esse cargo de auditor de controle externo seja independente, não sofra interferências externas e nem esteja subjugado aos demais pilares do controle externo. Que nós temos aqui no Tribunal de Contas, nós temos 3 grandes pilares, né? Os julgadores, que são os relatores, são os conselheiros, ou conselheiros substitutos, ministros, e temos o Ministério Público de Contas, que atua junto ao Tribunal de Contas, e a equipe de auditoria. São 3 pilares, é muito curioso e salta aos olhos, né, a sua satisfação em falar desse trabalho de auditoria. São 3 pilares estratégicos importantes que se integram, né, para estabelecer essa corrente, fazer essa corrente de controle, mas agem com tem a sua estrutura própria, uma independência, como você ressaltava agora há pouco na sua atuação. Não à toa, os relatórios técnicos nossos, aqui dentro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nós chamamos de Coordenadoria de Controle e Inspeção, né? Que é o órgão aqui dentro onde nós trabalhamos. Não é à toa que os nossos relatórios, eles servem muitas vezes de base para processos judiciais. Quando um relatório, quando um parecer técnico é assinado por um auditor de controle externo, você pode ter certeza que ali dentro tem independência e total imparcialidade. Então, é por isso importante que a auditoria só seja feita por auditor de controle externo. Essa é uma das lutas da nossa associação. E aqui no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, você sabe que depois de várias mudanças legislativas, hoje nós temos coordenadorias que quem integra e quem coordena é realmente um titular desta competência, é um auditor de controle externo. Estão falando para o jurisdicionado que nos acompanha, né, e todos de uma forma geral. Eu brinquei a história do bicho-papão, não, mas o auditor, né, quando ele chega numa Câmara, quando ele chega em qualquer jurisdicionado, numa prefeitura, num órgão público, o papel dele é buscar, né, averiguar a aplicação dos trâmites legais, a aplicação do respeito legal. Quando se fala nesse respeito,
como eu disse agora há pouco, se salvaguarda o interesse social, né? É o erário, é a coisa pública. E muitas vezes é justo o próprio gestor. Aliás, o tribunal está numa luta agora muito grande de valorar, e está na lei 1433, uma valoração grande do controle interno, né? De prefeituras e câmaras. Então mostra a importância de você ter esse controle aprimorado. Isso. Né? E o auditor não é para apenas cobrar, aplicar o que está na lei, o que está na legislação, que é de maior interesse da sociedade, né? Um trabalho importante, como você disse. Dentro da própria estrutura organizacional da casa onde ele atua, a sua conduta é de absoluta independência. Isso. O controle interno é importantíssimo dentro dos nossos órgãos jurisdicionados. Ele auxilia a nossa atividade, ele auxilia o controle externo. Mas o controle externo, o papel do auditor, ele vem cada vez mais sendo visto e valorizado. Isso porque hoje em dia já se percebe que auditorias cada vez mais independentes e técnicas geram um resultado e uma efetividade na prestação dos serviços públicos à sociedade. Então, quando você fala assim, do papel do auditor de controle externo, é importante também que a gente esclareça que, além da função pedagógica, o Tribunal de Contas também tem uma função sancionadora e é importante que a gente entenda esse gestor como um sujeito de direitos. Então, por isso que é tão importante que haja o devido processo legal, que haja o contraditório e a ampla defesa, que sejam assegurados que todos estejam desempenhando perfeitamente o seu papel de acordo com o que a Constituição prevê. Todos os outros tribunais, os 33 tribunais de contas do Brasil, em simetria com o TCU, inclusive com o quadro próprio de pessoal, que é formado pelos auditores de controle externo. E nessa simetria, o que me parece hoje, é uma unanimidade praticada aqui, talvez eu deveria ter sonhada aqui pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado, que é cada vez mais um controle absolutamente externo, né? Porque o controle interno, ele se dá, né, da atuação do auditor, né, na averiguação dos dados que são encaminhados, na leitura, né, das aplicações financeiras, mas, em resumo, na série de informações que se chegam do jurisdicionado. Mas o papel do auditor, como parece agora, ele ganha um passo mais importante, talvez mais desafiador, que é uma presença mais externa, um acompanhamento mais presente junto ao trabalho seja da Câmara, da Prefeitura, qualquer jurisdicionado. Isso. Importante a gente dizer que cada vez mais os tribunais de contas vêm tentando desempenhar esse trabalho de forma concomitante. Então, hoje em dia, a gente não mais vai auditar um órgão, seja uma prefeitura ou uma câmara, vendo dados de 5 anos atrás, vendo dados que para a gente a gente não consegue transformar a realidade. Quando você falou assim, a gente vê o orgulho que você transmite quando você está falando do cargo de controle externo. Por que acontece isso? É porque realmente a gente vê que cada vez mais o nosso cargo, ele transforma a sociedade. Ele consegue, de fato, transformar aquela realidade. Então, todas as vezes que a gente está num órgão, e olha que para a gente ir para um órgão, como nós não temos corpo técnico para conseguir atingir todos os 75 municípios, hoje nós fazemos um trabalho muito mais de verificação de risco, de materialidade, de efetividade daquela ação, para que a gente realmente consiga fazer um trabalho cada vez mais efetivo. Mas uma grande vantagem de ser Tribunal de Contas é poder fazer esse trabalho de ofício. Então, não existe um órgão ou um outro setor que nos diga onde nós devemos ir, o que nós devemos auditar. Não. Esse trabalho ele é feito pelo auditor de controle externo. É ele que, de acordo com critérios de materialidade e risco, ele verifica qual é aquele órgão que precisa de um trabalho de auditoria. Quando ela fala agir de ofício, é assim, qualquer outra instituição, né, para chegar a um determinado processo vamos botar de investigação. Precisa de uma provocação. Precisa de um mandato, de uma provocação, né, de uma determinação, de uma denúncia, né, em situação de flagrante. Isso. E o cargo do papel do auditor é diferente, do Tribunal de Contas é diferente. Ele faz a escolha
E eu não vou dizer que ele não precisa bater à porta, é um princípio de educação. Mas ele pode, em qualquer momento, qualquer instância, desempenhar o seu papel de forma absolutamente independente de qualquer, inclusive, motivação. E no exercício das fiscalizações, seja auditoria, uma inspeção ou qualquer outro instrumento de fiscalização que o auditor esteja realizando, no exercício dessas atribuições, ele tem livre e amplo acesso a todo e qualquer documento que ele precise, sistema, tudo que ele precise para desempenhar essa fiscalização. E, claro, continuar prestando esse serviço gigante e o controle externo, como eu disse agora há pouco, se torna cada vez mais importante na atuação, né, no ponto de valoração mais importante que se tem no trabalho de fiscalização, que é a brevidade da atuação, né? Então, parabéns pelo trabalho da Audi, convocando todos a participar da associação, que é extremamente importante. Foi bom esse diálogo, cidadão. Foi muito bom. Agradeço demais. Trouxe, inclusive, aqui não só a sua experiência, né, fácil de falar, quanto também essa questão fundamental de levar ao cidadão, né, o quão importante é o seu Tribunal de Contas, o quanto ele representa na defesa dos seus interesses, da sua cidadania. Muito importante, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. A entrevista que acabamos de exibir você pode rever no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.